A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o diácono Adolfo Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro de Josué, capítulo 16 ao capítulo 20. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a todos que entram neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 16. A herança de Efraim. Saiu depois a sorte dos filhos de José desde o Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para a luz e passa ao termo do Arquitas até Atarote. E desce do lado do ocidente ao limite de Jaflete até o limite de Bet-Horon, de baixo, e até Gezer, indo terminar no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o limite dos filhos de Efraim segundo as suas famílias, como se segue. O limite de sua herança para o oriente era Atarote Adar, até Bet-Horon de cima, e vai esse limite para o ocidente junto a Micmetate, desde o norte, e torna esse limite para o oriente até Tanat-Siló, e passa por ela desde o oriente até Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e a Narate, e toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai este limite para o ocidente ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitam no meio dos efraiminitas até ao dia de hoje, porém, sendo-lhes tributário. Capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Efer e os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. Estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de José, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, fora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o limite de Manassés foi desde Aser até a Micmetate, que está defronte de Siquém. Estende-se a este limite à direita até os moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, junto ao limite de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este limite ao ribeiro de Caná. A Efraim couberam as cidades do sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés, e o limite de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu limite. Pelo norte tocam em Aser, e pelo oriente em Sacar.
Porque em Issacar e em Asser tinham Manassés a Bet-sean e ao lugar da sua jurisdição, e Ibleão e o lugar da sua jurisdição, os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, o habitante de Endor e os lugares de sua jurisdição, os habitantes de Tanak e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando as forças, os filhos de Israel fizeram tributário os cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma sorte, e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque, e ali corta para ti lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas não nos bastariam? Também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-sean e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és e grande forças tens, não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas. Ainda que é bosque, corta-as, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carro de ferro, e ainda que sejam fortes. Capítulo 18. O mapeamento do restante da terra. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e eles se levantem e percorram a terra, e demarquem segundo as suas heranças, e voltem a mim. E dividi-las-ão em 7 partes. Judá ficará no seu limite para o sul, e a casa de José ficará o seu limite para o norte. E vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: ide e percorrei a terra, demarcai-a, então volte a mim, e aqui vós lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e a demarcaram em 7 partes, segundo as cidades, descrevendo num livro, e voltando a Josué ao arraial de Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra dos filhos de Israel, conforme as suas divisões. A herança de Benjamim. E tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhes o limite da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu limite foi para o lado do norte, desde o Jordão até o limite ao lado de Jericó para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Aven. E dali alcança este limite aos lados de Luz, que é Betel, para o sul, e desde Atarot Adar ao pé do monte, que está do lado do sul de Bet-Horon de baixo. E vai este limite e volta ao lado do ocidente para o sul do monte, que está de frente de Bet-Horon, para o sul, terminando em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidades dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul começa na extremidade de Kiriat-Jearim, e vai este limite ao ocidente, e segue até a fonte das águas de Neftoa. E desce este limite até a extremidade do monte que está de frente do vale do filho de Rinom, que está no vale dos Refaíns para o norte. E desce pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus para o sul, e então desce a fonte de Rogel. E vai desde o norte e chega a Ensemes, e dali sai a Gelilote, que está de frente da subida de Adumim, e desce a pedra de Boan, filho de Ruben, e passa até ao lado de frente a Arabá,
para o norte e desce a Arabá. Passa mais esse limite até o lado de Bet-Hogla, para o norte, saindo esse limite da Baía do Mar Salgado para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul, e este é o limite sul. O Jordão será seu limite do lado oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos, em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, Bet-Hogla e Emeque, Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim e Betel, e Avim, Pará e Ofra, e Kefar Amonai, Ofni e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, Ramá e Berote, e Mispá, Sefira e Moza, e Requém, Irpel e Tarala, e Zela, e Telefe e Jebus, esta é Jerusalém, Gibeá e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias, esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Capítulo 19, a herança de Simeão. E saiu, segundo a sorte, a Simeão para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram a sua herança Berseba, Sebá e Molada, e Azar-Sual, Balá e Ezem, e Eutolade, Betu e Horma, e Ziglag, Bet-Marcabote, e Hazar-Susa, e Bet-Labaote, e Suruém, 13 cidades e as suas aldeias, e Aim, Rimon, e Ter, e Azan, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Balat-Ber, que é Ramá, do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram sua herança no meio deles. A herança de Zebulon. E saiu a terceira sorte pelos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o limite da sua herança até Saride. E sobe o seu limite pelo ocidente, a Amarala, e vai até Dabesete, e chega também até o ribeiro, que está de frente de Joqueneão. E de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até o limite de Quislot-Tabor, sai a Daberat e vai subindo a Jafia. E dali passa pelo oriente, passa o nascente a Gat-Efer em Petecazim, chegando a Rimon-Metuar, que vai a Teneá. E rodeando-a, passa o limite para o norte a Hanaton, chegando ao vale de Ifta-El, e Catate, Nalau, Sinron, Idala e Belém, 12 cidades e suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Issacar. A quarta sorte saiu para Issacar aos filhos de Issacar, segundo suas famílias, e foi o seu limite a Jezreel, Quezulote e Sunem, e Afraim, Sion e Anacarate, e Rabite, Quizião e Ebes, e Remete, En-Ganim, En-Hada e Bet-Passes, e chega ao seu limite até Tabor, Sazima e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão. 16 cidades e suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Asser. E saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, e foi o seu limite Eucate, Hali, Betem e Aksaf, e Alameleque, Amate, Missal, e chega ao Carmelo, para o ocidente, e a Sior-Libinate, e volta para o nascente do sol, a Bet-Dagon, e chega a Zebulon, e ao vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emeque, e de Neiel, e vem sair a Cabul pela esquerda, e Hebron, Reob, Ramon e Caná, até a grande Sidom, e volta ao seu limite a Ramá e até a forte cidade de Tiro. Então torna esse limite a Oza, para terminar no mar, na região de Aquizib, e Umá e Afeca, e Reob, 22 cidades e suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Naphtali. E saiu a sexta sorte para os filhos de Naphtali, segundo suas famílias, e foi o seu limite desde Elefe e desde Alon em Zananim, Adane, Zequeb, Jabnel, até Lacum, terminando no Jordão. E volta esse limite pelo ocidente a Asnote Tabor, e dali passa a Rucoque, e chega a Zebulon, ao sul.
e a Ser ao ocidente, e a Judá pelo Jordão ao nascente do sol. E são as cidades fortificadas Zidim, Zer, Ramate, Racate e Quinerete, e Adamá, Ramá e Razor, e Quedes, Edrei e El-Razor, e Iron, Migdal-El, Porém, Bet-Anat e Bet-Semes, 19 cidades e suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A 7ª sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o limite da sua herança Zorá, Estauel e Irsemes, e Salabim, Ajalon e Itla, Elon, Timna e Ecrom, Euteque, Gibeton e Balate, Jeude, Bene-Beraque e Gat-Rimon, Mejarcon e Racon, com o limite de fronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram e feriram a fio de espada, e a possuíram e habitaram nela. E a Zelém chamaram Dan, conforme ao nome de Dan seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Heranças especiais. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Nun, herança no meio deles. Segundo o mandato do Senhor, lhes deram a cidade que pediu, a Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das famílias, repartiram as tribos dos filhos de Israel em herança por sorte, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Capítulo 20. As cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguém, alguma pessoa, por engano e não por intenção, para que vos sirva de refúgio contra o vingador de sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta dela e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciões da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador de sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intenção e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará à sua cidade e à sua casa e à cidade de onde fugiu. Então designaram a Quedes na Galiléia, na montanha de Naphtali, e a Siquém na montanha de Efraim, e a Kiriat Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó para o oriente, designaram a Bezer no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e a Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que habitassem entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar diante da congregação. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada um que esteve nesse canal acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Abençoa o Senhor, cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento à Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a todos que estiverem nesse canal acompanhando a leitura da Palavra de Deus. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.